Eu construí aquela empresa do zero com as minhas próprias mãos, e no dia em que ela finalmente valia milhões, 2 seguranças me escoltaram para fora do prédio na frente de todos os funcionários. E sabe quem estava parado na porta da sala de vidro, de braços cruzados, me olhando sair? O meu melhor amigo. O cara que eu chamava de irmão. O cara que dormiu na minha casa quando ele não tinha para onde ir. O que ele não imaginava é que 4 anos depois um único áudio esquecido num celular velho ia derrubar o império inteiro que ele roubou de mim. Mas para você entender o tamanho dessa reviravolta, eu preciso voltar lá no começo. Bem lá no começo. Meu nome é Eduardo, mas todo mundo sempre me chamou de Dudu. Eu cresci num bairro simples de Belo Horizonte, daqueles onde a rua era o quintal e a vida era dura, mas honesta. Foi nessa rua que eu conheci o Marcelo, quando a gente tinha uns 8 anos de idade. Ele tinha acabado de se mudar pro bairro, era um menino novo que ninguém conhecia, e eu fui o primeiro a chamar ele para jogar bola. A partir daquele dia, a gente foi inseparável. Durante toda a infância e adolescência, o Marcelo foi muito mais do que um amigo para mim. Ele era o irmão que a vida me deu. A gente estudou junto, levou bronca junto, dividiu o lanche quando um dos dois estava sem dinheiro, que era quase sempre. Quando a mãe dele passou por uma fase difícil e eles quase perderam a casa, foi na minha que o Marcelo ficou. Ele dormiu meses no colchão ao lado da minha cama. A minha mãe punha mais um prato na mesa sem reclamar uma única vez, porque para ela ele também era filho. Isso é importante você guardar. Guarda isso na cabeça pro final. Quando a gente cresceu, os dois tinham o mesmo sonho, não passar a vida inteira trabalhando pros outros. A gente queria construir alguma coisa que fosse nossa. Eu sempre fui o cara das ideias e dos números. Passava noites desenhando plano em caderno, calculando o custo, imaginando como uma coisa pequena podia virar grande. O Marcelo era o cara do carisma. Ele conversava com qualquer um, vendia gelo para esquimó, entrava numa sala cheia de estranhos e saía com todo mundo gostando dele. Na teoria, a gente era a dupla perfeita. O cérebro e a voz. A ideia veio de uma dor real. Eu trabalhava numa distribuidora e via todo dia o quanto as entregas para comércio pequeno eram uma bagunça. Mercadinho de bairro, padaria, farmácia, todo mundo sofrendo para receber produto na hora certa, e as transportadoras grandes nem ligavam para eles porque era um pedido pequeno. Eu pensei, e se a gente criasse uma transportadora feita exatamente para esse pessoal que ninguém quer atender? Rápida, barata, de bairro para bairro, com gente que conhece a cidade de verdade. A gente começou com uma única van velha que eu comprei dando entrada com a minha rescisão e o resto financiado em não sei quantas vezes. O Marcelo entrou com a lábia, ele que ia atrás dos clientes. E foi assim, no sufoco, que nasceu a nossa empresa. Eu dirigia a van de madrugada e fazia a contabilidade de dia. O Marcelo batia de porta em porta nos comércios oferecendo o serviço. A gente trabalhava 16, 18 horas por dia, e no fim do mês muitas vezes não sobrava nada nem para a gente mesmo. Mas a gente acreditava. A gente sonhava grande naquela van velha cheirando a óleo. E deu certo. Lentamente no começo, depois cada vez mais rápido. Um comércio indicava pro outro. Uma van virou 2. 2 viraram 5. A gente alugou um galpão pequeno, contratou os primeiros motoristas, comprou um sistema para organizar as rotas. Em 3 anos a gente tinha uma frota de verdade, dezenas de funcionários, e um nome respeitado na cidade inteira. Era a nossa empresa. Metade minha, metade dele. A gente até fez questão de registrar assim, 50% para cada um, porque éramos irmãos, e irmão divide tudo igual. Pelo menos era o que eu pensava. O problema é que quando o dinheiro começou a entrar de verdade, eu comecei a ver um Marcelo que eu não conhecia. O cara que dormiu no chão da minha casa começou a usar relógio caro, carro importado, roupa de grife. E tudo bem, a gente trabalhou para isso, ele merecia também. Mas não era só o consumo. Era o jeito. Ele começou a falar como se a empresa fosse mérito só dele. Nas reuniões com o cliente, ele dizia minha empresa, meu negócio, minha visão. Eu, que projetava cada rota e segurava as contas em pé,
Virei nos discursos dele uma espécie de funcionário que cuidava da parte chata dos números. No começo eu deixei passar. Achei que era o jeito dele, que era o carisma de sempre, e que no fundo a gente sabia a verdade. Mas eu estava sendo ingênuo. Porque enquanto eu estava de cabeça baixa fazendo a empresa funcionar, o Marcelo estava de cabeça erguida fazendo política. E tinha uma peça nova nesse tabuleiro que eu demorei demais para enxergar. Apareceu um investidor. Um grupo grande, com muito dinheiro, que viu o nosso crescimento e quis entrar na empresa para a gente expandir para outras cidades. Era o sonho realizado, era a chance de virar gigante. E o rosto dessa negociação toda foi o Marcelo, claro. Ele que tinha o carisma, ele que sabia conversar com gente de terno. Eu confiei. Eu falei, vai você, fala por nós dois, eu seguro a operação aqui dentro. E foi exatamente aí que eu assinei, sem saber, o começo da minha queda. O Marcelo passou a fazer reuniões com o investidor sem mim. Quando eu perguntava, ele dizia que era papo técnico de gente de mercado, coisa de financista, que eu ia me entediar, que ele me passava tudo depois. E me passava migalhas. Aos poucos eu fui sendo afastado das decisões grandes da minha própria empresa, e o pior é que estava acontecendo de um jeito tão suave que eu nem percebi o tamanho do buraco que estava sendo cavado debaixo dos meus pés. A armadilha era jurídica, e foi montada com paciência de quem planeja há meses. Veio uma proposta de reestruturação da sociedade, cheia de termos complicados, para preparar a empresa para receber o investimento. O Marcelo chegou com uma pilha de documentos, todo simpático, dizendo que era a burocracia, que o advogado do investidor tinha preparado, que era só assinar para liberar o dinheiro e a gente decolar. Ele falou olhando no meu olho, confia em mim, Dudu, somos irmãos. E eu, como idiota que confiava no irmão que a vida me deu, assinei sem ler com o cuidado que eu deveria. O que estava escrito naqueles papéis, escondido no meio do juridiquês, era uma cláusula que diluía minha participação e dava ao Marcelo o controle das decisões em troca de uma suposta entrada de capital que ele teria feito sozinho. No papel, da noite pro dia, eu deixei de ser dono de metade da empresa e virei sócio minoritário sem voz nenhuma. E o homem que eu tratei como irmão a vida inteira passou a ter o poder de fazer comigo o que quisesse. E ele quis me destruir. Mas antes de me tirar da empresa, ele precisava me tirar do coração das pessoas, porque o Marcelo sabia que eu era querido. Os motoristas gostavam de mim, eu conhecia o nome dos filhos de cada um. Então começou a fofoca. Começaram a surgir histórias de que eu andava tirando dinheiro do caixa, de que eu tinha problema com bebida, de que eu queria vender a empresa e ferrar todo mundo. Nada disso era verdade, mas a calúnia é uma semente que cresce rápido quando alguém rega todo dia. E o Marcelo regava com aquele sorriso simpático de sempre. A mentira chegou até a minha vida pessoal. Na época eu namorava a sério uma mulher, a gente já falava em casar. O Marcelo, sob o disfarce de amigo preocupado, encheu o ouvido dela com as mesmas histórias, contou que eu estava me enrolando, que a empresa ia quebrar por minha culpa, que ela devia se cuidar antes que eu a arrastasse profundo do poço junto comigo. Pingo a pingo, ele envenenou tudo. Quando eu vi, a mulher que eu amava olhava para mim com desconfiança, e eu nem entendia por quê. E então veio o dia. O dia que abre essa história. Eu cheguei para trabalhar numa manhã qualquer e a minha digital não abriu mais a catraca. O Marcelo me chamou na sala de vidro, aquela sala que eu mesmo tinha desenhado, e com a frieza de um estranho me informou que, de acordo com a nova estrutura societária, eu estava sendo desligado das funções de gestão. Que era melhor para todos. Que a empresa precisava de profissionalização. E que os seguranças iam me acompanhar até a saída para evitar constrangimento. Constrangimento. Como se ser arrastado para fora da empresa que eu criei, na frente de gente que eu contratei, não fosse o maior constrangimento da minha vida. Eu saí daquele prédio com uma caixa de papelão nas mãos, com as minhas coisas dentro, e o último rosto que eu vi foi o do Marcelo, de braços cruzados, atrás do vidro. Ele não disse nada. Só me olhou. E naquele olhar eu finalmente entendi que o irmão que a vida me deu tinha morrido, e no lugar dele tinha um homem que me usou como degrau. Os meses seguintes foram o fundo do poço. A empresa era minha vida inteira, então quando eu perdi ela, eu perdi tudo de uma vez.
Perdi o trabalho, perdi a renda, perdi a namorada, que terminou comigo poucas semanas depois ainda acreditando nas mentiras. Perdi até alguns amigos em comum, que escolheram o lado de quem tinha dinheiro e poder. Eu briguei na justiça, claro, mas o Marcelo tinha os advogados caros do investidor, e aquela cláusula que eu mesmo assinei era uma muralha. Eu gastei o pouco que tinha em processo e não consegui provar a fraude. No papel, estava tudo legal. No papel, eu tinha aceitado tudo. Eu cheguei a um ponto de quase desistir da vida. Voltei para a casa da minha mãe, aos 30 e poucos anos, dormindo de novo no quarto de infância, do lado do colchão onde o Marcelo um dia dormiu. A ironia daquilo me consumia por dentro. Mas a minha mãe, aquela mulher simples e forte, sentou na beira da cama uma noite, me viu chorando, e disse uma frase que mudou tudo. Ela disse: "Filho, eles tiraram a sua empresa, mas eles não conseguem tirar o que tem dentro da sua cabeça. Foi você que construiu aquilo uma vez. Você consegue de novo." E alguma coisa acendeu em mim. Não era raiva, era outra coisa. Era vontade de provar, primeiro para mim mesmo, que eu não era a mentira que eles inventaram. Eu não tinha mais nada, e quem não tem nada não tem mais nada a perder. Então eu só tinha para onde subir. Eu decidi recomeçar, mais longe. Belo Horizonte tinha virado um mapa de feridas para mim, então eu peguei o pouco que sobrou e me mudei para Goiânia, uma cidade onde ninguém me conhecia, onde ninguém tinha ouvido as mentiras do Marcelo. Comecei do absoluto zero. E quando eu digo zero, é zero. Voltei a dirigir, agora para um aplicativo, fazendo entrega para os outros, ganhando por corrida, dormindo pouco. O cara que tinha sido dono de uma frota agora dirigia uma moto alugada na chuva. Mas tinha uma diferença. Dessa vez eu sabia exatamente onde estavam todos os erros que eu não podia repetir. E foi rodando a cidade que eu enxerguei a mesma dor de sempre, agora num novo mercado, os pequenos comércios de Goiânia sofrendo com entrega exatamente igual aos de Belo Horizonte anos antes. A ferida era a mesma. E eu conhecia o remédio melhor do que ninguém no mundo. Foi num posto de gasolina, esperando uma corrida, que eu conheci o seu Heitor. Um senhor já de idade, dono de uma pequena rede de mercados na cidade, que estava puto da vida porque a transportadora dele tinha atrasado mais uma entrega. A gente começou a conversar, e quando ele soube que eu já tinha tocado uma transportadora, os olhos dele brilharam. No fim daquela conversa de meia hora, ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: "Rapaz, eu não tenho sócio, eu tenho dinheiro parado e um problema que ninguém resolve. Resolve o meu problema que eu banco o seu recomeço." Dessa vez eu fiz tudo diferente. Eu li cada vírgula de cada contrato. Eu mantive o controle de tudo que era meu. E eu nunca mais mesmo, confundi parceria de negócio com cheque em branco de confiança cega. A nova empresa cresceu mais rápido que a primeira, porque dessa vez eu não estava aprendendo, eu já sabia. Em 2 anos eu tinha uma frota nova. Em 3, eu já era referência na região inteira. Eu tinha reconstruído tudo, e dessa vez, sozinho, do meu jeito, com gente honesta do meu lado. Eu tinha feito as pazes com o passado. Eu não pensava mais no Marcelo todo dia. A vida boa que eu construí tinha virado um muro entre mim e o veneno dele. E foi exatamente quando eu parei de procurar a vingança que a vingança veio bater na minha porta sozinha. Porque o universo tem um senso de humor muito particular. Um dia eu recebi a ligação de um antigo motorista, dos tempos da primeira empresa, um cara honesto que sempre gostou de mim. Ele tinha continuado lá depois que eu saí. E ele me ligou nervoso, dizendo que precisava me contar uma coisa que estava pesando na consciência dele havia anos. Ele disse que tinha uma coisa guardada, e que era hora de me entregar. Lembra do investidor? Aquele grupo grande que entrou com o dinheiro? Pois é. O que ninguém sabia, nem eu, é que para fechar aquele negócio Marcelo tinha maquiado os números da empresa. Ele inflou o faturamento, escondeu dívida, apresentou para o investidor uma empresa muito mais saudável do que ela realmente era, para conseguir um aporte maior e uma fatia melhor para ele. Foi fraude. Fraude pesada. E o tal motorista, que na época trabalhava também ajudando na parte administrativa, tinha presenciado uma conversa em que o Marcelo, achando que ninguém ouvia,
Combinava com o contador como esconder o rombo. E mais, por puro instinto de quem desconfia, naquele dia, o motorista tinha gravado a conversa inteira no celular dele. Um celular velho, que ficou anos largado numa gaveta, com um áudio esquecido lá dentro. Um áudio. Um único áudio esquecido num celular velho. A prova que eu procurei desesperadamente na justiça anos atrás, e que não existia, tinha existido o tempo todo na gaveta de um homem simples que só não sabia o que fazer com ela. E agora, com a consciência pesada vendo Marcelo cada vez mais rico em cima de tanta mentira, ele decidiu me entregar aquilo. Mas olha a reviravolta dentro da reviravolta. Quando esse áudio surgiu, a situação do Marcelo já estava por um fio, e ele nem sabia direito. O império dele estava podre por dentro. Toda aquela fraude para inflar a empresa tinha criado uma bola de neve. Para sustentar os números falsos, ele teve que assumir mais dívida, e mais, e mais. A empresa que eu construí com honestidade numa van velha estava agora afundada em rombo escondido por causa da ganância dele. O investidor já começava a desconfiar que os números não fechavam. Faltava só o empurrão final. Faltava a prova. E eu tinha a prova na palma da mão. Naquele momento eu enfrentei a maior decisão da minha vida. Eu podia fazer o que o Marcelo fez comigo. Eu podia destruir ele em praça pública, jogar aquele áudio na internet, acabar com o nome dele do jeito mais cruel possível, sentir o gosto da vingança na boca. Por uns dias, eu confesso, foi isso que a parte ferida de mim quis fazer. Mas aí eu lembrei de quem eu era. Eu lembrei que a diferença entre mim e o Marcelo nunca foi quem era mais esperto. A diferença era o caráter. E eu não ia jogar fora o meu caráter para ficar igual a ele. Então eu fiz a coisa certa, do jeito certo. Eu peguei aquele áudio, peguei os documentos que o motorista ainda tinha, e em vez de jogar tudo no esgoto da internet, eu entreguei nas mãos de quem de direito, o investidor que tinha sido enganado, e as autoridades. Sem escândalo, sem espetáculo. Só a verdade, limpa, entregue para quem podia fazer justiça de verdade. O que aconteceu depois foi um efeito dominó. O investidor, ao ver a prova da fraude que tinha sido usada para tirar dinheiro dele, virou contra o Marcelo com toda a força dos advogados caros que um dia foram contra mim. As mesmas armas jurídicas que destruíram a minha vida se viraram contra o dono delas. O Marcelo perdeu o controle da empresa. Perdeu os bens, que foram bloqueados. O relógio caro, o carro importado, a casa de luxo, tudo construído em cima da mentira, escorreu pelos dedos dele exatamente na velocidade em que tinha chegado. O império desabou, e desabou em cima de quem construiu ele no podre. E a empresa? A empresa que um dia foi minha, que ele roubou e quase matou de ganância, acabou sendo vendida em pedaços para cobrir as dívidas. Aquilo que a gente criou com sonho numa van velha de madrugada deixou de existir, não pelas minhas mãos, mas pelas dele. Eu só acendi a luz. Quem tinha enchido a casa de gás foi o próprio Marcelo. Uns meses depois, ele me procurou. Foi a primeira vez que eu o vi em 4 anos. Ele estava diferente. Sem o relógio, sem o sorriso de vendedor, sem a postura de dono do mundo. Ele me chamou para conversar e eu fui, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. A gente sentou num bar simples, parecido com os da nossa rua de infância, e ele, com a voz quebrada, começou a pedir desculpa. Falou que tinha se perdido, que o dinheiro tinha subido a cabeça, que ele se arrependia de tudo. E no fim, claro, do mesmo jeito de sempre, ele tentou me pedir uma ajuda. Disse que estava na lona, e que eu, que estava tão bem de vida agora, talvez pudesse dar uma força para ele recomeçar. Eu fiquei um tempo em silêncio, olhando para aquele homem. E sabe o que eu senti? Não foi ódio. Não foi alegria pela desgraça dele. Foi uma espécie de pena, e uma paz enorme de saber quem eu era. Eu lembrei do menino de 8 anos que eu chamei para jogar bola. Lembrei do colchão ao lado da minha cama. Lembrei da minha mãe pondo mais um prato na mesa. E lembrei do homem de braços cruzados atrás do vidro me vendo ser arrastado para fora. E eu disse para ele a única coisa que tinha para dizer. Eu disse: Marcelo, eu te dei a minha casa quando você não tinha onde dormir. Eu te dei metade de tudo que eu construí.
Eu te dei a minha confiança inteira. A única coisa que eu nunca te dei foi um motivo para me trair, e mesmo assim você inventou um. Eu não vou te destruir, porque você já fez isso sozinho. E eu não vou te ajudar com dinheiro, porque dinheiro não conserta o que você quebrou. Mas eu vou te desejar uma coisa que talvez seja o seu último recomeço de verdade, que dessa vez você aprenda a ser honesto, nem que seja com nada no bolso. Porque foi assim, com nada no bolso e honestidade de sobra, que eu reconstruí a minha vida 2 vezes. E então eu me levantei, paguei a conta dos dois, como nos velhos tempos, e fui embora sem olhar para trás. Dessa vez quem ficou sentado, de cabeça baixa, foi ele. Hoje eu toco a minha empresa em Goiânia com orgulho. Casei, tenho uma família, durmo em paz todas as noites, e não tenho um único centavo do que eu tenho que esteja sujo de mentira. Eu olho para trás para aquele dia em que me arrastaram para fora do meu próprio sonho e eu juro para você que eu sou grato. Grato pela dor, porque foi ela que me mostrou quem eram as pessoas de verdade, e foi ela que me obrigou a descobrir que eu era capaz de levantar do zero não uma, mas 2 vezes. O Marcelo me ensinou, sem querer, a lição mais cara da minha vida: confiança não se dá, confiança se constrói. E quem te pede para confiar sem ler o contrato geralmente é exatamente quem você não devia estar confiando. Mas ele também me ensinou outra coisa, sem querer de novo, que a maior vingança que existe não é puxar o tapete de quem te traiu. É construir uma vida tão sólida, tão honesta e tão sua, que o veneno dos traidores simplesmente não tem mais onde te alcançar. Se essa história te pegou de algum jeito, faz uma coisa por mim, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas reviravoltas, e me conta sinceramente aí nos comentários, se você estivesse com aquele áudio na mão, com o poder de destruir quem te traiu, você teria feito a coisa certa? Ou teria jogado tudo na internet para ver o circo pegar fogo? Pensa com calma antes de responder, porque a sua resposta diz muito mais sobre você do que sobre o Marcelo. Até a próxima reviravolta.